Olá, vamos iniciar então mais um episódio do Entre Batimentos, um projeto que se iniciou aí e estamos dando continuidade com vários assuntos, principalmente da cardiologia, com a presença do Dr. Mohamed Sleiman. Olá, doutor. Olá. Vamos começar então hoje também um assunto bem polêmico, mas um assunto muito interessante e um assunto que vem com muitas novidades, principalmente no tratamento, e que eu acho que para todo cardiologista é gostoso trabalhar com isso, é gostoso atender pacientes que têm a insuficiência cardíaca, né? A insuficiência cardíaca vem com muitas novidades no tratamento e também para o diagnóstico. Eu dizia assim antes que o paciente, a gente acha que coloca muitos diagnósticos de paciente com doença pulmonar em todos os pacientes que fumaram. Ah, fuma, já ganha mais uma doença, que é a doença pulmonar crônica, né, dos pacientes. E hoje a gente está quase colocando que a maioria dos pacientes estão com dispneia, falta de ar e estão com insuficiência cardíaca. Mas aqui a gente vai ver que não é bem assim e que existem alguns exames, algumas coisas que a gente pode fazer para realmente dizer se o paciente tem insuficiência cardíaca ou não. Isso. Insuficiência cardíaca é um assunto muito prevalente, uma doença cada vez mais incidente, principalmente com o envelhecimento da população. Então, a tendência é a gente ver cada vez mais pacientes com essa doença na prática. Então, não pode ser subestimado, tem que ser uma doença que o clínico, o médico generalista tem que conhecer, né? Mas que tem algumas nuances, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. São pacientes graves que precisam de um diagnóstico correto e precisam de um diagnóstico precoce. Isso, acho que o diagnóstico precoce, o início do tratamento, a otimização do tratamento vai mudar todo esse prognóstico. Antes você falava assim, eu tenho insuficiência cardíaca, meio que se condenava o paciente, ele vai durar em torno de 5 a 10 anos. E hoje a gente está vendo que não é isso. A gente está vendo pacientes que há muito tempo tiveram esse diagnóstico, que melhoraram até a fração de ejeção com as mudanças que teve e estão bem ainda, né? Isso. Até um tempo atrás, nos últimos anos, nós tivemos uma revolução no tratamento. Nos últimos 10, 15 anos, o tratamento da insuficiência cardíaca mudou totalmente. Até um tempo atrás, insuficiência cardíaca matava mais que câncer. Então, mais da metade dos pacientes em 5 anos já morriam. Tá? Apesar dessa informação não ser vista na prática, assim, o pessoal não valorizava esse dado, mas a mortalidade era muito alta. Hoje, os pacientes tendem a viver 15, 20 anos, talvez vivam mais, a gente não sabe porque ainda estamos acompanhando esses pacientes. Então, o risco de internação, o controle de sintomas e a mortalidade reduziu muito. Então, é que você falava assim, câncer, né? Mas o câncer assusta. Mas a insuficiência cardíaca também tem que assustar, né? Tem que assustar. A ponto das pessoas buscarem atendimento. E como o doutor falou no início, acho que não é só o cardiologista tratar essas doenças, né? O médico do posto de saúde, o médico da atenção básica, conseguir interpretar que o paciente tenha, começar o manejo e aí eu não dei conta, então tá bom. Eu acho que vai além do que eu estou preparado eu encaminhar o paciente. Mas que seja pensado lá pro médico clínico, né? E não só encaminhar pro especialista, né? Isso. Porque tá cada vez mais comum realmente você conseguir chegar aos diagnósticos de insuficiência cardíaca. Isso. O ideal é a gente pegar esse paciente num quadro inicial e evitar que ele interne no hospital. O paciente que interna no hospital tem um risco de reinternação muito grande em pouco tempo. Então, um diagnóstico mais precoce, e nem sempre vai ser feito pelo cardiologista esse diagnóstico, reduz eventos, reduz desfechos. Internação e desfecho, né? Antes a gente tinha uma ideia que insuficiência cardíaca era só renomada como valores, né? Eu tinha uma insuficiência cardíaca com valor de 40, 50, e não é só um valor, não é só uma fração de ejeção. Hoje a gente tem a clínica do paciente. Nós temos duas diferenças, então, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca fração de ejeção preservada com tratamentos diferentes. E isso, a fração de ejeção, que é um exame que é dado esse valor através de um exame que é o ecocardiograma, ela vem para nos auxiliar no prognóstico do paciente e no tratamento. Mas a insuficiência cardíaca não é só um número, né? É a clínica do paciente, você vê o paciente como um todo. Como que a gente vai pensar que o paciente tem insuficiência cardíaca? E voltando nesse assunto de não é só um diagnóstico através de números, a insuficiência cardíaca, a definição da doença é um pouco complexa, né? Porque se a gente olhar em relação à definição, o que é insuficiência cardíaca? Como é que você vai definir essa doença?
de uma forma simples de falar, é a capacidade mais frágil, ou a incapacidade do coração de bombear sangue para todo o corpo, levando as demandas que o corpo precisa, né? Então é um Isso. coração mais fraco, entre aspas, né? Isso. Então você acaba tendo um desbalanço entre a demanda e a E oferta de nutrientes, de oxigênio e tudo mais, por alguma alteração cardíaca inicial, primária. Mas nem sempre isso vai ser em repouso. Então você pode ter um paciente em repouso totalmente normal, mas que aos esforços, e normalmente isso se inicia com grandes esforços, na maioria dos pacientes com uma insuficiência cardíaca crônica, né? E esses sintomas aos grandes esforços acabam passando despercebidos, tá? E alguns sinais iniciais também passam despercebidos. Então a gente acaba detectando, muitas vezes, um quadro no paciente que teve uma internação recente, que tem uma dispneia aos pequenos esforços, ortopneia e tudo mais. porque qual que é a tendência? Eu vou caminhar uma quadra, eu estou me sentindo cansada, eu não vou culpar o meu coração, vou dizer que estou com anemia, estou com amarelão, que eu culpo outras coisas. Então Está sedentário, está ficando velho, tá ficando né? velho. Então até ele reconhecer que pode fazer parte do coração, ele fica meio que num período ali sem diagnóstico, vamos dizer, né? Sim. Uhum. Na prática de consultório, um dos primeiros sintomas que eu vejo no consultório é a nictúria. Tá? E qual que seria a lógica por trás da nictúria? Nictúria seria um aumento da diurese no período noturno, e não é só aumento o número de vezes que você vai ao banheiro à noite para urinar. É esse aumento noturno com uma redução diurna. Então, a gente acaba vendo o paciente indo muitas vezes à noite e menos vezes durante o dia ao banheiro. E qual que é a lógica disso? É que muitas vezes o paciente fica sentado ou fica em pé durante o dia, vai tendo um acúmulo, uma retenção hídrica em membros inferiores, abdômen durante o dia. A hora que o paciente deita à noite, existe um retorno venoso desse líquido em excesso em membros inferiores em direção ao coração e uma melhor perfusão renal durante o período noturno, produzindo mais urina. Então, na prática, esse é um dos primeiros sintomas que eu vejo no dia a dia. Na insuficiência cardíaca, a gente acaba tendo alguns mecanismos que fazem a gente reter mais sódio. Né? Por quê? Entre aspas, né? O coração, o sistema cardiovascular acha que está hipovolêmico. E muitas vezes tem uma perfusão renal um pouquinho reduzida, então começam a ter liberações de alguns ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, para reter mais sódio, com isso reter mais líquido e aumentar a volemia. Além disso, no coração existe um estresse mecânico que aumenta a produção dos peptídeos natriuréticos cerebrais, né, que tem uma predominância de produção no coração. Tá? Então, pode aumentar BNP, proBNP e alguns outros peptídeos natriuréticos, né, que fazem você reter mais sódio ao longo do desenvolvimento, da evolução da doença. Pegando esse gancho, então vamos ver o que a gente tem que fazer, como que a gente chega no diagnóstico de insuficiência cardíaca então do paciente. Então a primeira coisa é um exame físico completo, porque pelo exame físico o paciente já vai dando algumas características, seja por falta de ar, né, a nossa dispneia durante o dia, e a dispneia paroxística noturna que a gente tanto fala, né, acordar de noite com falta de ar, ter que dormir sentado, às vezes pergunto para o paciente, quantos travesseiros que você está dormindo? 2, 3 travesseiros. Coisa que antes ele dormia apenas com um. O inchaço nas pernas, né? O edema de membros inferiores, vê que o pescoço tem essa veia aqui do pescoço que está mais inchada, né? Então a turgência jugular, o reflexo hepato-jugular, que é uma manobra que você faz. A ausculta pulmonar, você escutar no pulmão no paciente e você vê que tem estertores, que está crepitando ali, que ele está retendo líquido, então, né? Quais outros que eu esqueci, doutor? E na prática a gente poderíamos até organizar esses sintomas, esses sinais de uma forma cronológica, tá? Normalmente o primeiro sinal que eu vejo na prática de sintomas seria nictúria, mas sintomas muitas vezes seriam dispneia aos grandes esforços e com redução da dispneia aos esforços cada vez menores ao longo do tempo. Depois o paciente realmente começa a ter dispneia paroxística noturna. Depois o paciente começa a ter ortopneia. Então existe uma evolução dos sintomas e dos sinais também. Então um dos primeiros sinais de retenção hídrica de origem cardiogênica seria a turgência jugular patológica, que é um sinal subestimado na prática médica. Tá? Muitas vezes é o primeiro sinal de hipervolemia. Depois vamos vendo a hepatomegalia e o refluxo hepatojugular. Desculpa, o refluxo hepatojugular pode ser até um dos primeiros sinais, tá?
depois hepatomegalia e logo em seguida edema em membros inferiores, tá? E a gente pode ter alguns sintomas gastrointestinais pelo excesso de líquido no corpo, pela hipervolemia, tá? Por edema em interstício, tudo mais. Por exemplo, sinais relacionados à gastroparesia, desconforto abdominal, dor hepática, dor em hipocôndrio direito, alterações do trânsito intestinal, náusea, vômitos, plenitude pós-prandial, então o paciente come pouco e já estufa muito rápido, e são sinais que melhoram muito rápido com o tratamento. Então, caso a gente utilize aqueles, não sei se você lembra daquela classificação, aqueles scores de Os critérios de Fleming, né? Isso, para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca, um dos critérios seria a perda de peso com o Mais uso de presidente. diurético, né? Então, na prática, a gente vê isso através de sinais e sintomas. Esses critérios ficam na minha cabeça, que na hora que eu vou examinar... A gente não está mais utilizando e nem citando lá, né? Porque já caiu. Mas para você fazer o exame físico no paciente, eu acho que ainda fica um pouco legal, que você consegue diferenciar ali os critérios maiores e menores, e tu não deixa passar nenhum na hora de você estar examinando o paciente, né? Então, para mim, ele ainda é útil, mesmo que já saiu do mercado. Isso, não, é útil e ajuda a organizar um pouquinho as ideias, né? Insuficiência cardíaca é muito legal, né? De fazer o diagnóstico e de tratar. A gente vai vendo ao longo do tempo, porque você vê resultados, né? Sim. E além, então, desse exame físico, história clínica, o exame físico, você vai partir para alguns exames, né? Então, os que são mais utilizados é o NP-proBNP, né? ProBNP, e o ecocardiograma. Isso. Para fechar o diagnóstico, então, de insuficiência cardíaca, não necessariamente a gente precisa pedir o ecocardiograma, né? Existem alguns critérios ali, mas o ecocardiograma é muito importante também. Só recapitulando, então, a gente tem a classificação da fração de ejeção, aquela que a gente considera, então, do modo geral, a gente vai dividir em 3 estágios, né? A fração de ejeção preservada, que é acima de 50%, a levemente reduzida, que está de 41% a 50%, e a reduzida, que é a menos do que 40%. Então, ali a gente tem as 3 grandes classificações e tem um outro tipo, que é a melhorada, que a gente vai deixar para um outro momento falar, ou a recuperada, a melhorada, que vai ter que melhorar acima de 40% e mais de 10% nessa pontuação ali. Mas o tratamento vai continuar como a reduzida. Sim. Então, a gente tem essa classificação, que ela não vem para dar o diagnóstico, mas nos auxiliar em prognóstico e também início do tratamento, quais os tratamentos mais indicados. A gente acaba, de um modo geral, dividindo em preservada e reduzida, né? Isso. Como limite, a gente utiliza 50% de fração de ejeção. 50% para cima, preservada, e 50% para baixo, reduzida. Isso mesmo. E aí vem o eco, né, doutor? Aí vem o eco. Com fração de ejeção até 50% ou abaixo disso, no eco a gente vai ver disfunção sistólica, tá? Então, a gente vê a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Quando a gente tem uma diástole, no final da diástole a gente vai ter um volume diastólico final. Quando tem a contração do ventrículo esquerdo, no final da contração, vamos ter volume sistólico final. É feita uma relação vendo quanto de volume que saiu em relação ao volume inicial. E através disso a gente tem a fração de ejeção, que é uma porcentagem. Tá? Abaixo de 50%, com sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca, a gente fecha o diagnóstico de IC com fração de ejeção reduzida ou levemente reduzida. Para pacientes com fração de ejeção acima de 50%, a gente precisa do eco para demonstrar essa fração de ejeção acima de 50%, e o eco acrescentaria algumas informações em relação à estrutura do coração. Alterações estruturais entram como critério para fechar o diagnóstico de CFEP, por exemplo, hipertrofia do VE, dilatação de átrios, ou alterações funcionais no ecocardiograma, por exemplo, uma disfunção diastólica, principalmente se for grau 2 ou grau 3. Grau 1 pode ser patológico também, dependendo de alguns fatores, tá? Ou sinais de aumento de pressões em câmaras esquerdas, tá? Um desses sinais, através de exames laboratoriais, seria um aumento de proBNP. Qual que é a desvantagem? Nas últimas diretrizes ou alguns consensos, artigos, eles valorizam muito proBNP. Na prática, eu acho que isso pode ser um pouquinho... a gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso na hora de valorizar esse dado. Por quê, Ana? Porque muitas doenças podem aumentar o proBNP, né? Ótimo. A gente vê os pacientes ali renais, pacientes inflamados, infecciosos, né? Que tem alguma doença infecciosa que tem o proBNP aumentado. Então, ela não é tão específico, né? Uhum. E
O ProBNP e o BNP ele pode estar subestimado em um grupo de pacientes que tem uma incidência de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada maior, que são os obesos. Tem isso também. Então, muitas vezes o paciente não tem sintomas em repouso, vai ter o eco estruturalmente normal, pressões em repouso normal, mas tem sintomas aos esforços. E a obesidade é um dos critérios, entre aspas, maiores em alguns scores para avaliar o risco de ter insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E o ProBNP pode vir normal nesses pacientes. Então, muito, muito cuidado na hora de valorizar também o exame. Tá? Então, não é tão simples o diagnóstico. Então, ali a gente falou do ProBNP, né, do ecocardiograma, e aqueles pacientes também que têm fração de ejeção preservada, tem alguns scores que nos auxiliam ali para fechar o diagnóstico, né? Isso. Em relação aos scores da fração de ejeção preservada, vale a pena a gente utilizar em pacientes ambulatoriais, principalmente quando você não tem indícios no ecocardiograma e no exame físico, tá? Que demonstrem alterações cardíacas ou hipervolemia. É diferente de pegar um paciente internado no hospital com uma fração de ejeção preservada, um quadro compatível com IC, sem outras causas de hipervolemia, por exemplo, uma insuficiência renal por obstrução pós-renal, tá? Ou uma doença hepática descompensada, ou um paciente que foi hiperidratado. Tá? Então, nessas situações, os scores não vão trazer tanto benefício. Ele tem mais benefício em pacientes de ambulatório. O score recomendado hoje em dia é um score que você utiliza dados clínicos, eletrocardiográficos, tá? E ecocardiográficos. Que é o H2FPF, né? Esse é o mais utilizado. Também a gente vai pro celular, pelo computador, mas o que a gente investiga nesse score é a idade do paciente, o IMC do paciente, se ele tem presença de FA ou não, que a gente vai ver pelo eletro, né, a fibrilação atrial, e no ecocardiograma a gente vai ver lá o E' e a hipertensão pulmonar, né? Isso. A hipertensão pulmonar, o PSAP, né, que é a pressão sistólica arterial-pulmonar, o E', que é um parâmetro para avaliação diastólica, da função diastólica do ventrículo esquerdo, a fibrilação atrial, são parâmetros que avaliam aumento de pressão aumento de pressões intracavitárias esquerdas. Por quê? Você tem um aumento da, entre aspas, rigidez do ventrículo esquerdo, aumento E'. Você tem a fibrilação atrial por dilatação do átrio, por um estresse de parede atrial, é um sinal de aumento de pressões em câmaras esquerdas. Você tem hipertensão pulmonar, é um sinal que você está tendo um aumento de pressão retrógrada por aumento de pressão em câmara esquerda. Tá? Então essa é a lógica de se utilizar alguns desses dados. Tá? PSAP normalmente a gente valoriza a partir de 35, o E' a partir de 9. Tá? E existem alguns limites que aumentam muito a probabilidade de ser CFEP mesmo sem você preencher os critérios das calculadoras também. Por exemplo, um E' acima de 14. É um valor que é patológico. Sim, então, nítido que é, né? Isso, então aumenta muito a chance de ter. Não existe teste confirmatório. Tá? Então, na ICFEP a gente atua com probabilidade de ter a doença. Então, nas calculadoras, se você calcular puramente usando os dados, ele vai dar uma porcentagem, risco de ter, porcentagem. Então eu vou dizer, tem ou não tem. Não é com esse score que eu vou dizer o paciente tem insuficiência cardíaca, né? Vai dar uma probabilidade, né? Isso. E para facilitar isso, a gente utiliza a pontuação, né? Então, acima de 6 até 9 é um alto risco, tá? Então o paciente, a princípio, tem CFEP, e abaixo de 2, então 0 e 1, o paciente praticamente é excluído do diagnóstico. Mas só para reforçar que se eu tenho um paciente ali que tem maior que 6 pontos, eu não vou... eu não tenho diagnóstico de CFEP, mas eu não vou deixar ele iniciar o tratamento para o paciente, né? Isso. Vou levar isso em consideração, né? E na prática a gente vê que quando você inicia o tratamento, o paciente melhora. Melhora e faz diferença. Então você acaba fechando o diagnóstico com um teste terapêutico. E o tratamento hoje é relativamente simples, pode ser caro em algumas situações, mas é relativamente simples, fácil, não precisa ter ajustes frequentes de doses dos medicamentos.
Eu acho que só para nós iniciar o tratamento, a gente diferenciar ela, então, em preservada e reduzida. Na preservada, a gente tem menos medicamentos, na reduzida, a gente tem um arsenal terapêutico e cada vez mais. Mas na preservada, o que hoje a gente tem em evidência é o ISGLT2, a nossa dapaglifosina, E a e a empaglifosina, empaglifosina, né? Nós temos a espironolactona, que são mineralocorticoides, bloqueadores de né? receptores mineralocorticoides, que tem um efeito hormonal, seria um dos possíveis motivos de ter alguns efeitos colaterais, principalmente em homens, né? E hoje uma classe mais nova, que é uma medicação mais nova, que é A fenilinona, né? isso, que também é um antagonista do receptor mineralocorticoide, mas não esteroidal. Então não teria esse efeito hormonal negativo, principalmente em homens, e com mais evidências em redução de, principalmente, internação na ICFEP. Mas só lembrando que a gente tem evidências mesmo, não é, a gente acabou falando de 3 medicações, mas a espirulactona não é bem uma recomendação ali em diretriz, né? Isso. Por que mesmo, doutor, que não é? A gente não tem uma evidência tão robusta em relação ao uso dela na ICFEP, porque o estudo que avaliou ela nesse contexto foi feito, um estudo chamado TopCat, foi feito tanto com pacientes americanos, aqui da América, quanto pacientes do leste europeu. Então, teve resultados neutros, não teve redução de desfechos cardiovasculares, internações e tudo mais. Mas quando foi feita a análise de subgrupos, no leste europeu não teve benefício e nos pacientes americanos teve redução de internação. Então, a gente acaba extrapolando o resultado desses estudos em pacientes americanos. Talvez seja por alterações de metabolismo na medicação, alguns outros mecanismos de não funcionamento em pacientes do leste europeu comparado com pacientes americanos. Mas, como agora nós temos disponível a finerenone, então ela seria a primeira opção e não a espironolactona, apesar do custo ainda não ser tão acessível para uma boa parte da população, já que a medicação custa em torno de uns R$200, R$250 por mês. E lembrando que a dapaglifosina, a empaglifosina, está gratuito nas farmácias populares nos pacientes acima de 65 anos e com uma tendência a diminuir a idade para se tornar mais acessível para a população. Então não tem por que a gente não indicar essa medicação, principalmente aqueles que já têm 65 anos, né? Isso. Que são a maioria dos pacientes com ICFEP, que são os pacientes mais idosos, principalmente mulheres, diabéticos, hipertensos, obesos. E além dele fazer o tratamento da IC, ele tem outros benefícios incríveis, né? Só dando um adendo também no paciente, então, que tem insuficiência cardíaca, de fração de ejeção preservada, a gente tentar entender também quais que são as causas. A gente fala muito mais naquele paciente que tem uma doença hipertrófica, né? Uma doença de depósito, como, por exemplo, a amiloidose. A gente nem ouve tanto falar de amiloidose para quem não está vendo os pacientes internados em insuficiência cardíaca, porque aqui no hospital a gente acaba tendo... eu acho que cada vez vai ser mais identificado nesses pacientes, porque é mais no paciente mais idoso, antes eles morriam muito cedo, então agora a gente está vendo os idosos chegarem numa maior idade, e eu já tentei investigar outras causas, não achei, eu vou investigar a amiloidose. Até foi um de um projeto que a gente levou para o Congresso de Cardiogeriatria, né, fazendo um relato de caso de um paciente com amiloidose cardíaca. Então no paciente idoso, principalmente homem, não deixar de investigar essa doença, né? Sim. Acho que isso é a ICFEP, né? Preservada. E em relação à ICFEP, em relação ao tratamento, provavelmente, de novo, entrando em terapias injetáveis, a redução de peso, e muitas vezes, independente da redução de peso, utilizando esses novos medicamentos para tratamento de obesidade, diabetes, como os agonistas de GLP-1, os duais, ali, a tirzepatida, por exemplo, provavelmente tem benefício em redução de internação na ICFEP. Tá? Uhum. Então, talvez nos próximos anos seja incluída como uma medicação para tratamento de IC. Tá? E faz parte do mecanismo e até das causas de IC. Porque hoje, pensar assim, que a insuficiência cardíaca ela não surgiu ali de nada, né? O paciente, geralmente, ele já é um paciente hipertenso, um paciente diabético, ou, né, mais comum, e obesidade também, né? Os fatores de risco para levar o paciente a ter insuficiência cardíaca, né? Isso. Talvez. Então, você manejar um paciente obeso, seja com essas medicações, vai melhorar o desfecho também da insuficiência cardíaca. Né? Isso. E muito bem falado,
como é que era o tratamento antigamente desse ICFEP? A gente tratava as comorbidades. E isso continua. Sim. Então a gente trata as comorbidades, mas além disso a gente tem medicações que reduzem internação hospitalar e sintomas. Essa é a mudança do paradigma em relação a esse ICFEP nos últimos anos. E sempre buscando fenocópias, amiloidose, hemocromatose, algumas outras doenças de depósito, e sempre excluindo algumas doenças onde o tratamento seria diferente. Por exemplo, valvopatias, doenças isquêmicas, né? Cardiomiopatia hipertrófica, onde o tratamento muda em relação a ICFEP, entre aspas, idiopática. É porque você vai ter que tratar a causa, né? Se é estrutural, válvula, troca da válvula, enfim, né? Sim. Tem que direcionar o tratamento. Até mesmo da amiloidose, tratar a amiloidose. Isso. Né? E agora, Ana, sobre esse FER, que é o que você mais gosta de tratar, isso eu sei. É porque se você pensa no paciente que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é o que mais interna aqui no hospital para nós, e você vê ele, do modo geral, esses pacientes, eles estão descompensados, seja por um quadro infeccioso, por qualquer outro, mas eles estão com edema, com anasarca ali que a gente fala. E é tão bonito você ver que quando ele você vai tratar o famoso diurético, né? Você dá a furosemida para o paciente, o quanto ele melhora e rapidamente. Isso é bonito de ver, porque você chegou com um paciente todo descompensado, você otimizou a medicação, você iniciou a diurético terapia e rapidamente ele vai melhorar. Se for pura IC, né? Agora, se vem associado com infecções, você tem que tratar o que está causando essa descompensação, né? Isso. O quadro infeccioso, a arritmia. Isso. Então, você vai tratar o que causou a descompensação para você poder melhorar o paciente. Uhum. Mas sim, para nós residentes é muito bonito ver, porque ele tem uma melhora significativa, rápida, e você devolve ele para casa muito mais rápido quando ele é pura insuficiência cardíaca, né? Isso a gente está falando só do tratamento de sintomas, né? Do tratamento, vou fazer furosemida, vou dar um diurético porque o paciente está edemaciado, porque ele está anasarcado, ele está dispineico com isso, com crepitando em base pulmonar, turgência jugular. Mas o tratamento em si, da insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, nós temos o famoso quarteto fantástico, que está na mídia, todo mundo já ouviu falar sobre o quarteto fantástico, mas são medicamentos que realmente diminuem morbimortalidade, diminuem riscos de internação, né, doutor? E melhoram os sintomas. E melhoram os sintomas também, com certeza. E eu só queria colocar um adendo, Ana, aí é que está o perigo. Por quê? Muitas vezes a gente acaba ficando na inércia terapêutica porque esses pacientes melhoram sintomas rápidos. Então, melhorou o sintoma rapidamente não é um ponto para a gente não tentar chegar em doses máximas desses medicamentos. Não relaxar com o tratamento ideal para IC, né? Isso. O quarteto fantástico seja ele o mais otimizado possível. Os sintomas ali, eu falo porque brilha os olhos, mas isso não anula a importância de você iniciar o tratamento e otimizar ele. E até a recomendação é você tentar progredir dose internada, é muito melhor do que depois ambulatorial, né? Isso. E em pacientes ambulatoriais, quando não estão internados, também a gente tem que, na verdade, conseguir tentar chegar em doses máximas toleráveis de cada medicamento em no máximo até um mês. Tá? Previamente, como é que era antigamente o tratamento da ICFER? Você colocava uma medicação, esperava 3, 4 semanas, daí colocava outra, né? Isso. Ia progredindo as medicações. Hoje não, você começa com o quarteto e vai progredindo a dose das medicações, Isso, né? o mais rápido possível, né? E antigamente, você iniciava uma medicação, por exemplo, um IECA, chegou em dose máxima, o paciente compensou, se mantinha IECA e um beta-bloqueador. Hoje não. Compensou, IECA, beta-bloqueador, Entresto, um antagonista dos receptores da ISGLT2, uma espironolactona, um eplerenone em dose máxima. Tá? Antes não, usava IECA, compensou, acrescentava o beta-bloqueador, compensou, parava por aí o tratamento. Você não iria acrescentar uma espironolactona, por exemplo. Você iniciaria só se o paciente continuasse sintomático. E isso mudou. Tá? Então o tratamento é mais precoce, mais agressivo e mais intenso e o mais rápido possível. A otimização da dose também. Então, o quarteto fantástico, vamos lá, quais que são os medicamentos, né? Então, nós temos... Então, quando a gente vê, a gente não vai ter uma escala. Inicio com esse, depois esse, depois esse. Não. A gente tá eles todos na mesma linha. Isso. Então, eu vou iniciar com IECA ou BRA ou sacubitril valsartana, mais um ISGLT2, né? Inibidor da SGLT2. Um beta-bloqueador, lembrando que a gente tem só alguns, que depois a gente vai falar, não são todos os beta-bloqueadores que têm benefício.
e os mineralocorticoides, né? A espironolactona que acaba sendo mais utilizado, né? Isso. E a E a plerinone em algumas plerinone situações mais específicas, específicas, né? né? Então esse é o quarteto fantástico, é o início do tratamento. Então eu inicio com doses reduzidas, porque eu tenho que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, como que eu vou iniciar sacubitril valsartana num paciente que ele não tem nenhuma pressão limítrofe, uma pressão para mim iniciar? E lembrando que às vezes quando o paciente está mais descompensado, ele realmente está mais hipotenso. A gente tem a classificação da insuficiência cardíaca, que eu acho que isso também vai uma outra apresentação para nós falar sobre os descompensados, né? Mas, de um modo inicial, a gente vai ver um paciente que tem pressão, a gente vai iniciar já com doses de todas eles, senão a gente inicia com doses mínimas, né? Então a gente vai começar em tresto, né? O famoso entresto, sacubitril valsartana com 50 mg, sempre de 12 em 12 horas. Se a gente optar por um IECA, né? O famoso enalapril, ramipril, acho que são esses mais utilizados, lisinopril, né? Mas o que a gente... Captopril já... Isso, captopril mais no contexto de paciente internado, para você conseguir titular dose mais menores, né? Isso, pela minha vida mais curta, né? Mas na prática, no ambulatório, enfermaria... Acaba sendo enalapril, né? Isso, enalapril também, 2 vezes ao dia, tem 10 de 20 miligramas, mas sempre 2 vezes ao dia. Ou losartana, valsartana, né? O que a gente acaba utilizando mais é a losartana, isso. 50 de 12 em 12, né? Isso. Lembrando que a losartan, a princípio, não reduz mortalidade, tá? Pode reduzir a internação. Então, não é a medicação de escolha. Hoje a gente acaba utilizando ela, mas como uma ponte para o interesse. Para o interesse quando o paciente está usando um IECA. Né? O valsartan, a princípio, a evidência é um pouco menor no paciente com fracionação reduzida, mas a gente pode utilizar principalmente em pacientes isquêmicos. Tá? E em relação à pressão, na prática, dá pra gente meio que fechar os olhos em relação a isso, principalmente em pacientes ambulatoriais. Lembro do doutor lá no começo, né, da residência, a gente ficava preocupado, o paciente está hipotenso, como é que eu vou iniciar a medicação, como é que eu vou otimizar a dose dele? Não, olha o paciente, não a pressão, né? Isso. Vê como que o paciente está. Ele está bem clinicamente, ele não tem sinais de baixo débito, né? Não está mal perfundindo nada, então fecha os olhos para a pressão. Então a menor pressão é aquela que a pressão ideal é menor, mas desde que o paciente tolere, né? Isso. É bem isso. Existe uma diferença entre hipotensão assintomática, então o paciente tem uma pressão mais baixa, mas não tem sintomas, em relação ao paciente que tem hipotensão e faz sintomas, uma hipotensão ortostática e tudo mais. Aí sim seria um limite para a gente ter mais cuidado, progredir ou limitar tratamento com algumas medicações. Em relação à pressão, está surgindo algumas evidências em relação a não olhar os valores absolutos de pressão, mas sim a pressão de pulso, que seria a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica desse paciente. Talvez a tendência seja manter uma pressão de pulso, que é essa diferença, acima de 30 milímetros de mercúrio, como uma pressão que mostra que você está tendo um débito cardíaco adequado, porque você tem a pressão diastólica demonstrando principalmente a resistência vascular periférica, e a pressão sistólica seria esse aumento da pressão diastólica, esse aumento em relação à pressão diastólica pela saída de sangue do coração, pelo débito sistólico. Tá? Então, uma pressão de pulso acima de 30% é um sinal que o paciente está tendo um bom débito cardíaco. Está suprindo a demanda que o corpo exige, né? E na prática, o que a gente vê, Ana? Quando a gente aumenta o vasodilatador, no caso, por exemplo, o entresto... A gente vê até um aumento da pressão, né? Então, Ana, na prática, o que você acabou vendo na residência e tudo mais... em relação ao aumento desses vasodilatadores, IECA, BRA, entresto. Quando a gente acaba aumentando essas medicações, a gente vê que até a pressão acaba aumentando, né? E acho que está mais relacionado porque eu vou diminuir a minha resistência periférica e vou diminuir a minha pós-carga, né? Então isso acaba até aumentando um pouco a pressão, né? Aquele medo que a gente foi perdendo durante a residência. Isso. Então... Realmente, na prática, o que vai acabar limitando o aumento desses vasodilatadores vai ser principalmente a calemia, o potássio sérico, né? E existem algumas medidas que a gente pode fazer para tentar chegar em doses máximas desses medicamentos, mesmo com esse risco de aumento. Inclusive, tem um estudo recente que mostrou que, mesmo com esse aumento, o risco de mortalidade ou de complicações é muito maior utilizando subdoses do que permitindo um potássio um pouco mais alto. Então a gente tolera um potássio 5,5, 5,6, 5,7 tranquilamente. Tá? Já em relação ao beta-bloqueador,
Na prática, a gente vê que a pressão arterial não influencia em nada. Então, Ana, indo para um segundo grupo que tem a mesma importância e até um pouco mais de evidência científica em relação à redução de desfechos cardiovasculares, internação, mortalidade, vamos entrar no grupo dos beta-bloqueadores. A gente pode usar qualquer beta-bloqueador para tratar IC com fração de ejeção abaixo de 50%? Não, os estudos mostram ali que a gente tem 4 opções, né? Nibivolol, que a gente acaba não utilizando muito, né? Nem tem tanta disponibilidade, eu acho. Tem, né, no Brasil, mas tem no Brasil, mas aqui o estudo que utilizou o Nibivolol reduziu internação, mas não reduziu mortalidade, possivelmente porque o grupo de pacientes incluído era um grupo de pacientes muito idoso e talvez com algumas comorbidades. Talvez por isso não tenha reduzido. Então, na prática, a gente não utiliza, né? Isso. Mas tem ali o carvedilol, que é muito utilizado, o bisoprolol e o succinato de metoprolol, né? Isso. Esses são os beta-bloqueadores que são indicados para tratar insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Isso. Teoricamente, você poderia utilizar cada um desses beta-bloqueadores em situações mais específicas, tá? Por exemplo, o bisoprolol e o succinato de metoprolol em pacientes onde você quer reduzir mais a frequência quando você atinge dose máxima. Carvedilol é um paciente mais hipertenso, onde você quer aumentar um pouco mais a vasodilatação periférica. Na prática, é tudo igual. Na prática, você tem que tentar chegar em doses máximas de qualquer uma dessas medicações. Tá? E vamos para outra linha, então, os inibidores de ISGLT2, né? Que antes a gente acrescentava depois em algumas situações e hoje ele se tornou tão importante quanto as outras medicações, né? Isso. E você nem precisa ver fração de ejeção. Nem precisa ver. Porque ele é tanto para preservado quanto para reduzida, né? Isso. Chegou um paciente no consultório, internou, suspeita de IC ou IC, inicia o inibidor da SGLT2, dapagliflozina 10mg ou empagliflozina 10mg. Então é 10mg de qualquer uma dessas medicações. Fora do Brasil a gente tem a sotagliflozina, não tem no Brasil, tá? E outros inibidores da ISGLT, outros inibidores da SGLT2, a princípio não tem evidências em redução de internação, mortalidade ou tratamento da IC. Então, basicamente, no Brasil são essas duas medicações. Quais seriam um efeito colateral que é mais, na minha opinião, é mais teórico do que prático em relação ao uso desses medicamentos? Acho que até a gente nem vê tanto, né, na nossa prática mesmo, como você falou, e talvez a candidíase e as infecções urinárias, né? Mas não é tão comum, você não percebe os pacientes reclamando disso, né? Isso. Mas só para lembrar que pode ter, né? Isso. E em bula existe um risco teórico do quê? De cetoacidose também diabética e glicêmica, que na prática tem que ser lembrado em situações muito particulares, infecções graves, cirurgias, pacientes muito inflamados por algum motivo, como uma causa de cetoacidose, tá? Mas que na prática eu nunca vi acontecer. Não sei se você já viu. Também não lembro, não. E a última classe, então, agora que a gente vai falar... E não menos importante. Né? E o que a gente acaba utilizando mesmo é a espironolactona, né? Só lembrar ali que nem o doutor falou, os limites de potássio a gente tolera um pouco mais, né? Até 5,5 é tolerável, né? E tem que ser iniciado as 4 linhas de medicações o mais precocemente possível, todas elas juntos, e daí ir aumentando as doses, né? Isso. A espironolactona é a mais disponível. Um dos efeitos colaterais seria a hipercalemia, que você falou, mas também, principalmente em homens, ginecomastia, mastalgia, que seria dor em mama, mas que a gente pode contornar utilizando agora no Brasil, há mais ou menos uns 2 anos aproximadamente, chegou a eplerenone. E a eplerenone, que é o INSPRA, a única marca disponível no Brasil, que não é caro, tá? E que não teria esses efeitos colaterais antiandrogênicos que a espironolactona tem. A dose média seria em torno de 25mg por dia de qualquer uma dessas medicações, mas você pode ajustar ou para mais ou para menos em algumas situações. Principalmente quando você quiser algum efeito diurético maior, ou quando você tiver um limite de potássio um pouco maior, você pode reduzir um pouquinho a dose, tá? Então pode ser feito esses ajustes com essa medicação. Essas seriam as 4 medicações básicas, então é básico, né, para tratamento de IC. Existem outras medicações em outras situações e alguns dispositivos, algumas medidas em situações um pouco mais não controladas, né? E você falou do diurético, né? Então,
qual diurético que é mais utilizado? É a furosemida. O diurético mais utilizado é a furosemida, mas com o doutor na prática, para diminuir volemia, a gente sabe que tem várias outras medicações que podem ajudar e até mesmo acelerar o processo de perca dessa volemia do paciente e com isso diminuir os sintomas do paciente, né? Isso. Mas a furosemida é o mais indicado. E até outra coisa que os preceptores sempre falam para nós é fechar os olhos para a função renal, né? Isso. Porque a gente fica com medo, assim, de que pelo excesso de furosemida, por você estar fazendo às vezes em dose muito alta, não olhar para o rim, que depois ele vai recuperar a função. E importante no período de internação, que eu acho também, é o controle, você estar pesando o paciente diariamente, né? Isso. Você vai ver que às vezes o paciente perde 15, 20 quilos numa internação, apenas com a diurético terapia, né? Então, isso mostra a importância. O paciente que interna com IC, principalmente quando ele está hipervolêmico inicialmente, ele tem que sair do hospital com um peso menor do que quando entrou. E eu sempre falo para os pacientes, teu melhor amigo vai ser a balança, porque você vai conseguir ter uma noção de que se você está retendo líquido ou não. Então, saber o peso seco, que ele está saindo do hospital e depois com uma frequência ele ficar vendo. Isso até porque a gente deixa como a furosemida como uma opção, às vezes, lá na receita, e para o paciente vai ser conhecendo, né? Eu estou aumentando de peso. Isso não é só vou estar falando de gordura, eu estou falando de retenção de líquido, né? E ele está otimizando o tratamento ele mesmo em casa. Então, um paciente que tem insuficiência cardíaca é um paciente que você tem que ter um médico, eu acho. Sim. E o médico vai conhecer e você vai conhecer teu médico. E você vai dando liberdade para o próprio paciente. Ele tem que ter noção que é uma doença e que vai ter que ter um cuidado para a vida inteira. Né? Não tem cura também, mas uma doença sem cura, mas com tratamento e que otimizado nós temos um prognóstico, uma vida muito longa, diminuindo a internação e tudo. Mas isso é para mostrar que eu posso estar aumentando a dose dos meus diuréticos ambulatorialmente sem a necessidade de internação, né? Então esse contato mais próximo do médico, paciente, vem para justamente isso, evitar internações, eu aumentar a dose, por exemplo, da furosemida para evitar que o paciente interne ou que ele descompense, né? Então essa otimização de medicação é importante também, né? É importante. E a gente pode usar o diurético não somente para controle volêmico, né? Por exemplo, para controle de potássio. Você pode manter um diurético e tudo mais para controle de potássio. Para mim não tirar a espironolactona, eu vou usar a furosemida para diminuir, expelir o potássio. Isso, e a gente nem falou do Lokelma, né? Que é uma medicação nova em relação a controle de potássio e que permite que a gente mantenha todas as terapias otimizadas. Porque o objetivo não é tirar as medicações, né? Isso. O paciente, por mais descompensado que ele esteja, a não ser que seja um paciente que esteja chocado, aí a gente vai ver um outro perfil de pacientes, né? Mas o objetivo nunca é tirar a medicação, é fazer medidas para que eu consiga permanecer com essa medicação. Por exemplo, dessa é a utilização do Lokelma para diminuir o potássio e poder manter o paciente com o quarteto fantástico. Isso, essa é a ideia, né? Igual a dislipidemia, o tratamento é para o resto da vida, né? Em situações muito, muito específicas, a gente tira os medicamentos, mas são em situações onde o cardiologista que vai agir, mas muito específicas. A gente pode falar isso em algum outro momento. No geral, é para o resto da vida com as doses máximas toleráveis, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente deu uma pincelada sobre a insuficiência cardíaca. É uma doença cada vez mais comum. Acho que a gente tem que estar conseguindo enxergar isso na população. A gente tem que desmistificar essa ideia de que o paciente foi condenado porque ele tem uma fração de ejeção reduzida. Não. Cabe aos nossos colegas, a todo mundo, tentar identificar o mais precocemente possível o início da terapia, do medicamento, o mais precoce possível. Hoje a gente falou mais sobre medicação, mas a gente tem um arsenal de medidas para serem feitas que ajudam na melhora de sintomas e até mesmo mortalidade, mas principalmente sintomas dos pacientes. Hoje a gente tem a reabilitação cardiopulmonar, né? Você reabilitar um paciente que tem fração de ejeção reduzida só traz benefício nesse tratamento, nesse manejo. Você mostrar para o paciente a importância do uso correto das medicações e a otimização mais precoce possível das doses. Então a palavra-chave para IC é 3 a 4 semanas. Esse é óbvio para você ir otimizando as medicações, tirar somente em casos muito selecionados. Então, para você que é paciente e está assistindo esse vídeo, não deixe os outros médicos tirarem a medicação, a não ser em casos muito especiais. E para você que é colega, estudante ou médico já, tente identificar se o paciente tem esses sintomas, tente iniciar, fazer um diagnóstico, iniciar o mais precocemente possível o tratamento. E dar essa importância para os pacientes. Acho que é isso, né, doutor? Isso se você aí. gostou do nosso vídeo, compartilhe com os colegas, vamos disseminar esses conhecimentos para que mais cedo a gente consiga prevenir os pacientes a terem diminuição de mortalidade, principalmente por doença cardiovascular. Até a próxima!